Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo na Rede Super. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e queremos aqui, em nome de todos da Rede Super, que seja um momento de bênção, de edificação, de esclarecimento e que Deus possa visitar você através daquilo que vamos falar aqui hoje. Afinal, oramos e cremos que somos guiados pelo Espírito de Deus ao abrir os nossos lábios e as palavras de Deus possam fluir de nós, porque assim diz a Bíblia. E se você crê, você pode ser usado assim também, onde você estiver. Nosso programa hoje é muito interessante. Eu quero agradecer a presença do Ronaldo, nosso pastor, do Isaac, do Washington, todos os pastores da nossa igreja. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre algo tão comum no nosso meio, principalmente no Brasil hoje. É sobre fé. O que é fé para você? Você já pensou, refletiu, pensou numa definição sobre fé? E eu quero começar o programa assim, perguntando, Washington, defina para mim o que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é certeza do que se espera, convicção daquilo que não se vê, de acordo com Hebreus 11:1. E fé está intimamente ligada à salvação, porque somos salvos pela graça mediante a fé que vem de Deus e vem de ouvir e ouvir a palavra. Posso citar aqui 2 versículos? Pode. De acordo com a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isaac, o que é fé para você? Olha, fé eu vejo que é um combustível para nós caminharmos dia a dia. O pastor Washington diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas pessoas estão querendo agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Então, fé é você chamar à existência aquilo que não é ainda como se fosse. Fé, quando você exerce a fé, quando você vive em fé, você se posiciona. Não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você crê. Eu preguei semana passada sobre fé, no culto de quarta-feira, retrasada. E falando de fé, eu disse que fé é nós apropriarmos daquilo que é nosso. E eu falando sobre a questão da cura, que tem uma relação com fé. Quando Jesus encontrava com as pessoas, ele dizia assim, vai e seja feito conforme a sua fé. E num momento de reflexão lá com os irmãos, eu disse, olha, nós não devemos pedir a Deus para nos curar. E Deus também não quer nos curar. Mas eu falei, calma, irmãos. Porém, nós devemos apropriar da cura que Deus já nos deu. É como se fosse algo para você, mas você tem que ir e você tem que pegar. Deus não quer nos curar. Por quê? Porque Ele já nos curou. Mas Ele também quer. Ué. Ele quer, mas Ele já nos curou. Porque quando você fala que Ele quer, depende, será que Ele quer, será que Ele não quer? Não, em Cristo Jesus, todos nós fomos curados. E nós devemos... É o desejo dele ontem, hoje e amanhã. E nós devemos apropriar. Aí a pessoa fala assim, aí tem uma questão teológica. Aí você fala, e alguém que orou e não foi curado? Mas ele recebeu um novo corpo. Então, certamente ele foi curado, que ele recebeu um corpo, né, saudável. Vamos falar mais sobre isso. Vamos sim. Então, fé é você apropriar daquilo que o Senhor já te deu. Pastor, o que é fé? Há um texto de Lucas 18, 27, diz assim, Jesus respondendo, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então eu posso traduzir que fé é quando tomamos os nossos impossíveis e os juntamos aos possíveis de Deus. Aí mexe com a nossa estrutura, né, como diz o amigo Danese. E essas definições sempre vão apontar para algo que ainda não existe. Interessante, né? Não temos uma cura, o impossível, é a certeza das coisas que se esperam, é algo que eu não alcancei e eu tenho fé que vou chegar lá. Agora, essa fé, hoje as pessoas têm fé no pé de coelho, as pessoas têm fé na ferradura, as pessoas têm fé num ícone, num ídolo. Elas acreditam uma crença e atribuem um poder místico e aquilo. E algumas garantem que encontram resposta. Aí minha pergunta é,
a pessoa pode ter fé e é possível ter fé em algo que basicamente não corresponde a nada a ela. É possível ter fé no misticismo e alcançar algum pedido em troca? Algum pedido em troca? Não. É possível ter fé em algo místico, né? E ter resposta? Tem um texto da Bíblia que eu acho interessante, que fala que meu povo me deixou manancial de água viva, cavalo para si, cisternas rotas que não retém água. Cisternas rotas que não detém água. Então eu vejo que o Senhor, Ele é a fonte do milagre. Não existe milagre sem Jesus, né? sem o próprio Deus. Esse é o milagre, e é um milagre permanente. Só falando um pouquinho, pastor Charles, quando eu disse que Deus Ele não quer te curar, não no sentido negativo, é que Ele não vou curar. Não, é porque Ele já fez. Então, quando você coloca, Deus, será que Deus quer que eu cure, que eu seja curado? É verdade que nós entendemos que existe uma soberania de Deus. E ela... Deixa eu perguntar o outro colega, por exemplo, perguntar o Washington. E aí, Washington, você acredita que Deus, em alguns momentos, não quer curar? Eu penso que sempre a vontade dele é sempre boa, perfeita, ela é agradável e... Não vejo nenhum caso na Bíblia de que ele passou por alguém e o deixou sem resposta, sem cura, sem um pedido resolvido, ainda que de formas mais inusitadas possível, como fazendo lodo com saliva e passando nos olhos de um cego que ele poderia simplesmente dizer, abre os teus olhos. Então, a Bíblia nos mostra o tempo todo ele fazendo, socorrendo ao necessitado, aqueles que clamavam, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sempre tinha compaixão, estava sempre curando. E aí a fé está intimamente ligada a isso também, se eu recebo, se eu aceito, se eu quero ou não. Você fez uma menção sobre receber algo. No passado, nós vemos pessoas tentando colocar uma religião com o nome de positivismo. Muitas vezes pessoas acreditam intensamente que algo vai dar certo, mas ela trabalha intensamente para que aquilo dê certo e ela atribui aquilo à fé e não à força do próprio trabalho, da promoção na empresa e assim por diante. E muitas vezes atribui a outro como sendo por meio de fé. Isso eu vejo Aí muito. nós precisamos então pensar em diferenciar a fé do esforço humano para se alcançar algo. Já aconteceu comigo. Provas eu lembro, prova de faculdade, então isso não é tão lá antigo assim. Deus me ajuda, porque eu não estudei nada. Então, pela fé, Deus, eu preciso crer que todas as aulas vão brotar na minha cabeça. Eu assisti às aulas. Aí é tentar Deus. Ou seja, mas você tem um ponto de partida, você assistiu às aulas. Se você estudou, tem como trazer a memória. Já assistiu. O Espírito Santo vai te lembrar. lembrar. Às vezes é quando quer abrir a cabeça e Senhor, mostre-me o gabarito, né? Não. Aí é adivinhação. Os adivinhos ficaram fora dos céus. Aí a gente entra no contexto místico. Isso aí. Porque a fé é hoje depositada em ídolos ou princípios, valores ou misticismo que não leva a Deus, ela, pelo contrário, ela desagrada a Deus. E aí vem uma outra pergunta. Pastor Ronaldo, o diabo pode enganar as pessoas quando elas colocam uma fé em algo que não é o Deus único, verdadeiro, dando-lhes aquilo que elas estão pedindo? Pode. Uma das tarefas dele é enganar. A Bíblia o chama de o enganador, né? Então, isso é possível sim. Uma pessoa, ela quer tanto, e ali vem aquilo como uma oferta, e ela não se apercebe que aquilo não foi dado por Deus. Eu não quero entrar numa coisa absurda, mas só vou dar uma beliscadinha nela. É quando alguém está buscando alguma coisa, até mesmo no sentido buscando em Deus, e ela recebe uma resposta, ela recebe genérica, algo, e aquilo não veio de Deus. Está entendendo? Porque essa é a ação do diabo, enganar. Esse é o papel mais exercido pelo diabo nos tempos em que vivemos, que é o papel de engano, de enganar. Agora, deixa eu só falar uma coisa que eu achei interessante. Eu lembrei de Êxodo, quando Deus diz para Moisés, vai lá diante de Faraó, toma esse cajado e joga o cajado. E as pragas ali que o Senhor trazia, o juízo sobre o Egito, os enganadores, eles faziam também iguais.
aconteciam as mesmas coisas. Então, esse engano, essa resposta também enganosa... A Bíblia fala que os mágicos... Os encantadores... Isso vem lá desde o primeiro momento, né? Que na primeira conversa de Moisés Só quando e é Arão, o poder da morte e da vida, que foi dos primogênitos, eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Então, Aí Deus manda eles Moisés confessaram soltar o com o pessoal, cajado cuidado. é transformado numa serpente, mas vem lá os mágicos de Faraó e eles fazem a mesma coisa, pegam um cajado e transformam na serpente. Mas o que eu acho legal nessa parte do texto vai lá e é que come. a serpente de Moisés Vai lá engoliu e as come, outras. come as outras. Né? Mas você vê que há eu não diria um dualismo, mas há uma sombra ali, uma coisa também acontecendo. O engano é parecido com a verdade. Porque a fé hoje é o seguinte, gente, hoje, como nós temos o Evangelho e a facilidade e a abertura para o Evangelho, e as pessoas conhecem, o versículo mais conhecido sobre fé é Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. E as pessoas atribuem, às vezes, a fé. É interessante que tem gente que tem muita fé na própria fé, não em Jesus. É na certeza de que crer, pensar positivo, acreditar, ser firme, visualizar, isso vai acontecer. E isso mexe com a emoção das pessoas. Eu não sei se o senhor, com certeza o senhor deve atender muita gente frustrada porque não foi atendida pela fé. E como, retomando o que a gente disse, lembro de um vizinho que da noite para o dia se enriqueceu, assim, de uma forma sobrenatural. Depois ficamos sabendo, um ano depois ele morre de uma forma desastrosa. E aí ficamos sabendo que ele tinha feito um pacto com o diabo, sei lá, não sabemos como, não entrei no detalhe. Sei que todo mundo ficou com muito medo na época, né? Não era crente e tudo. Mas ele conseguiu tudo aquilo que ele queria. Toda a riqueza, tudo que ele pediu, todas as questões materiais, todas as questões relacionadas a relacionamento com mulheres, ele conseguiu. Ele viveu um ano, podemos dizer assim, perfeito na sua história. E ele gloriava, dizendo que o diabo não é tão mau assim. Não dizia dessas palavras, mas trazia a impressão, o diabo não é mau, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu consegui. E será que hoje tem muita gente sendo enganada assim? Tem muita gente sendo enganada nessas condições, com certeza.